Sabe, dentro dos animais que a gente tanto ama e até naqueles que nos servem de alimento, existe uma guerra invisível acontecendo, todo santo dia. E é hoje que a gente vai mergulhar fundo no incrível arsenal farmacêutico que foi criado para lutar nessa batalha microscópica contra parasitas. Pois é, parece até coisa de ficção científica, mas não é. Dentro de um monte de animais tem uma guerra silenciosa rolando. De um lado a gente tem invasores sorrateiros, como as facíolas e as tênias. E do outro, do outro lado tem todo um arsenal de medicamentos, cada um projetado para acabar com eles. Bora entender como é que essa luta funciona na prática. Ok, esse aqui é o nosso plano de ataque de hoje. Primeiro, a gente vai conhecer quem são os invasores. Depois, vamos analisar as armas que a gente usa, sabe? Desde aquelas que cortam a energia deles até as que simplesmente paralisam tudo. Aí a gente vê como usar esse arsenal do jeito certo. E, para fechar, vamos falar do maior desafio de todos, que é o que vai definir o futuro dessa guerra, a tal da resistência. Então vamos começar pelo começo, né? Conhecer o inimigo. Os nossos alvos principais aqui se dividem em dois grandes grupos: os trematódios, que a gente conhece mais como facíolas, e os cestódios, que são as famosas tênias. Tá, mas por que eles são tão perigosos assim? Bom, as facíolas, por exemplo, podem causar uns estragos bem sérios nos órgãos, tipo no fígado. Já as tênias vão além. Algumas espécies podem passar para os humanos, o que vira um baita risco de saúde pública. E isso sem nem mencionar o prejuízo econômico para a pecuária, né? O problema ataca por todos os lados. Beleza, agora que a gente já sabe quem é o inimigo, vamos conhecer a primeira classe de armas. Pensa nelas como se fossem sabotadores, sabe? O alvo deles é a fonte de energia do parasita. A estratégia aqui é genial. Não é envenenar, é matar de cansaço mesmo. Dentro desse grupo, a gente tem dois tipos principais: os substitutos fenólicos e as salicilanilidas. E olha que interessante, essas últimas já estão no mercado desde os anos 60. Dá para dizer que fármacos como o nitroxinil e o closantel são verdadeiros veteranos de guerra, hein? E o alvo desses remédios é um processo com um nome bem complicado: fosforilação oxidativa. Mas falando de um jeito simples, é basicamente a usina de força da célula. É ali que o alimento vira energia de verdade, o tal do ATP. E o que esses fármacos fazem, então? Eles desacoplam esse processo. A analogia é perfeita. Imagina que a usina de força do parasita começa a trabalhar loucamente, em ritmo frenético, queima todo o combustível que tem, só que não gera nada de ATP. A energia toda simplesmente se perde, vira calor. E o resultado? O parasita morre de fome, literalmente, esgotando todas as suas reservas de energia. E a eficácia disso é impressionante, viu? Olha só nesse quadro. Medicamentos como o nitroxinil e o closantel têm uma atividade altíssima, tá vendo ali o sinal de mais? Contra as facíolas adultas. Eles são tipo especialistas em desligar a energia desse alvo específico. Cirúrgico. Tudo bem, agora vamos mudar totalmente de tática. A próxima classe de fármacos tem um jeito de agir, olha, completamente diferente. E dá para dizer bem mais dramático. Em vez de matar o parasita de fome, a estratégia aqui é outra: paralisar o inimigo. E é na hora. E a grande estrela dessa categoria tem nome: praziquantel. A ação dele é rápida e é devastadora. Ele causa uma contração muscular mas tão forte e generalizada que o verme fica ali, completamente paralisado. Fim de jogo para ele. Mas como é que ele faz isso? É muito engenhoso. O praziquantel age como se fosse uma chave mestra, abrindo todos os portões de cálcio nas células do parasita de uma vez só. Com essa enxurrada de cálcio entrando, os músculos do verme se contraem de um jeito tão violento, tão descontrolado, que ele simplesmente não consegue mais se agarrar no hospedeiro. E aí, é expelido. E o que é mais impressionante no praziquantel é a versatilidade dele. Se a gente olhar a coluna dele aqui no quadro, dá para ver a alta atividade contra um monte de tipos de tênis diferentes. Em ruminantes, em cavalos, em cães. É uma arma de amplo espectro de verdade contra esse tipo de parasita. Certo, mas além desses assassinos de energia e dos agentes paralisantes, o arsenal não para por aí não. Existem outras armas bem importantes e cada uma delas tem um método de ataque totalmente único. Vamos dar uma olhada em duas estratégias bem diferentes. De um lado, a gente tem o triclabendazol. Ele age como se fosse um agente de demolição mesmo, destruindo o esqueleto que sustenta as células do parasita por dentro. Já do outro lado, o clorsulon funciona de outra forma. Ele é um bloqueador metabólico. Ele impede que o parasita consiga usar a glicose, o combustível dele. Ou seja, são duas abordagens completamente distintas, mas com o mesmo resultado: letal.
Mas claro, conhecer as armas é só metade da batalha. A questão que fica é como usar tudo isso de um jeito que seja eficaz e, o mais importante, seguro. Porque, né, não adianta nada ter o melhor medicamento do mundo se ele for usado do jeito errado. Para a gente entender isso, a gente precisa pensar na jornada que o fármaco faz dentro do corpo do animal. Isso tem um nome técnico, farmacocinética. Mas basicamente é o caminho dele. Tudo começa com a administração, depois como ele é absorvido e se espalha pelo corpo, como ele é modificado, geralmente pelo fígado, e por fim, como ele vai embora, como é eliminado. E é essa jornada toda que define dois conceitos que são vitais para a segurança. O primeiro é o índice de segurança. É basicamente a margem que existe entre a dose que cura e a dose que pode fazer mal, que pode ser tóxica. O segundo é o famoso período de carência, que nada mais é do que o tempo que a gente precisa esperar depois do tratamento para poder consumir produtos daquele animal, como carne ou leite, com segurança e sem nenhum resíduo do remédio. E só para ter uma ideia do impacto real disso, vamos voltar no Closantel, aquele que a gente já viu. O período de carência para a carne de um boi que foi tratado com ele é de 28 dias. 28 dias. É um número super importante que todo produtor tem que respeitar à risca para garantir a segurança de todo mundo. Bom, e com isso a gente chega no nosso último tópico. E talvez o mais importante de todos, a resistência. Assim como as bactérias, os parasitas também evoluem. Eles aprendem a sobreviver aos nossos medicamentos e isso transforma completamente o campo de batalha. E olha, isso não é uma ameaça do futuro, não. Já está acontecendo, e muito. Já existem relatos de facíolas que são resistentes a alguns dos nossos remédios mais importantes. E até o Praziquantel, aquele superpotente, já encontrou resistência em algumas tênias de cães lá nos Estados Unidos. Pois é, o inimigo está se adaptando. E rápido. Então, o que a gente faz? Como a gente reage? Bom, uma das principais estratégias é o ataque combinado. A ideia é usar dois medicamentos com jeitos de agir diferentes ao mesmo tempo, como o clorsulon com ivermectina. Desse jeito, é como se a gente atacasse as defesas do parasita por dois lados diferentes, o que aumenta muito a chance de sucesso do tratamento. E tudo isso nos deixa com uma questão fundamental, né? Essa batalha contra os parasitas é, na verdade, uma corrida armamentista evolucionária. Eles se adaptam e a gente precisa continuar inovando, sem parar.